Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é para tratarmos do seguinte assunto. Eu posso deixar de lado alguns conteúdos nos quais eu tenha mais dificuldade e me dedicar somente àqueles assuntos que mais caem na prova do Enem? Essa é uma pergunta que não aceita uma resposta categórica e com pouca reflexão. Eu vou trazer a minha perspectiva, mas antes, para me ajudar, gente, se inscreva no canal. Daqui para o Enem, nós estaremos caminhando juntos. Eu vou publicar toda semana conteúdos, dicas para essa prova. Abrindo um parêntese, na aba comunidade aqui do canal, quase todos os dias eu posto dicas de conteúdos de física, química, matemática. Depois, se você não conhece ainda, faz uma visita lá. Penso que pode ser muito proveitoso. Se você está chegando agora no canal, eu sou Franklin Luan, professor mestre doutor em psicologia. Fui aprovado em medicina em uma universidade federal por meio do SISU 2021.1. Eu recebi alguns comentários de pessoas com certo nível de apreensão perguntando se vale a pena deixar de lado alguns conteúdos, notadamente de física. Se vale a pena insistir em matérias que não estão conseguindo aprender, mesmo vendo que essas matérias são frequentes na prova do Enem. Em síntese, posso deixar de lado alguns assuntos nos quais tenho dificuldades para me dedicar apenas ao que mais cai? O primeiro aspecto é que a questão da dificuldade é relativa. O segundo aspecto é que aqueles assuntos que mais caem podem ser justamente os assuntos nos quais você tem mais dificuldade. Então a premissa que eu assumo é, se possível, não negligencie nada, precisamente porque essa estratégia representa um risco. Mas se você realmente quer ou precisa optar por alguns assuntos em detrimento dos outros, a minha recomendação seria: para os assuntos escolhidos, faça uma preparação intensa, faça a preparação, busque dominar a teoria, faça, se for do seu agrado, resumos, caleje os dedos de fazer exercícios, ponha em prática revisões sistemáticas, isto é, faça tudo o que manda o figurino. E quanto aos assuntos preteridos, escanteados, não os abandone plenamente. Tente entender os princípios de cada assunto e conheça algumas aplicações práticas desses assuntos, mesmo que você não resolva exercícios sobre esses temas. Quem já fez Enem sabe que se o aluno conhece os princípios básicos dos conteúdos e algumas aplicações práticas desses princípios, não raramente ele consegue resolver bem as questões. Há uns dias, um inscrito aqui do canal me enviou a seguinte questão: Frank, me dá uma luz, eu não consigo de jeito nenhum aprender a parte relacionada à elétrica em física. Vale a pena insistir ou pego até onde estudei em física, no meu caso, ondulatória, e fico muito bom nisso? Ele complementa a questão dizendo que a lei de Coulomb não entra na cabeça dele e que estava pensando em focar mais em física gravitacional e tal. Eu vou dizer aqui quase a mesma coisa que eu respondi para ele. Vamos tomar o exemplo citado por ele, física elétrica, sempre ela, a famigerada e tão temida por tantos estudantes. Eu compreendo que a parte de eletricidade é mesmo menos palatável do que outros ramos da física, mas eu não acho uma boa opção simplesmente escanteá-la em favor de outros assuntos, até porque trata-se de um assunto recorrente na prova do Enem. A minha sugestão seria que você insistisse da seguinte maneira, pegando o exemplo da lei de Coulomb. É um exemplo bom. Mesmo que você não queira enfrentar a parte de cálculos, tente entender os princípios básicos da eletrostática. O que é carga elétrica, quantização de carga, princípio da atração e repulsão das cargas, princípio da conservação das cargas elétricas, que indica que um sistema eletricamente isolado não troca cargas elétricas com o meio exterior. Também entenda os princípios de eletrização. Sabendo disso, você está apto a entender a lei de Coulomb, que trata exatamente de interação eletrostática. A lei de Coulomb prevê que a intensidade da força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Essa é a representação gráfica da lei. Quanto mais distantes estiverem as cargas em um campo elétrico, menor a força elétrica. Só que essa força é inversamente proporcional
ao quadrado da distância que existe entre essas cargas. Se você não quiser ou não conseguir, você nem precisa se lançar aos cálculos, à matemática da lei. Mas tenta captar pelo menos essas premissas, entendendo bem a essência desses conteúdos, você consegue resolver questões do Enem, até porque aparecem questões fáceis também dessa parte. Se cair questão cobrando conceitos básicos, você dominando essas premissas, você tem grande chance de acertar. Se a questão que cair exigir um nível de aprofundamento maior, a maior parte dos estudantes vai errar. A outra frente de estudos que eu acho interessante você conhecer refere-se às aplicações práticas desses conceitos. Vamos permanecer na história da lei de Coulomb. Uma aplicação prática é o que acontece no pulverizador eletrostático. A pulverização eletrostática é diferente da convencional graças ao processo de eletrificação das gotas. Essa eletrificação das gotas, promovida pelo aparelho, torna essas gotas mais fortemente atraídas pelas plantas. E aí, através desse processo, as gotículas alcançam regiões das plantas, por exemplo, a parte inferior das folhas, que dificilmente seriam alcançadas mediante a pulverização convencional. Esse é um procedimento vantajoso porque, diferente da pulverização convencional, as gotas são atraídas para os alvos e não ficam à deriva, não se espalham no meio ambiente. E aí, por conta disso, há uma melhor deposição das gotículas na superfície das folhas. E como essas gotas estão eletrizadas ou eletrificadas, com cargas de mesmo sinal, elas não se aglomeram formando gotas maiores. Outro exemplo cotidiano que se baseia na atração eletrostática é a pintura eletrostática ou pintura a pó. Nesse caso, a superfície, geralmente metálica, é previamente eletrizada, digamos assim, e a tinta que é usada é a base de pó. Por isso é considerada uma tinta ecológica, já que não usa solvente. Essa tinta recebe cargas elétricas contrárias às da superfície metálica que vai receber a pintura. E isso proporciona uma maior fixação da tinta na peça. Depois de receber a tinta, a peça é levada para uma espécie de estufa, onde a tinta à base de pó vai se fundir à superfície aplicada. Existem ainda os precipitadores, os purificadores eletrostáticos, os eletrofiltros. Bem, são inúmeros exemplos de aplicações que se baseiam no princípio destacado pela lei de Coulomb. Eu acho que estudar dessa maneira é um bom caminho. Mesmo se você tiver dificuldades para fazer questões de cálculos dessa matéria, dessas matérias, se você entende os princípios básicos, os conceitos, você consegue acertar muitas questões. E esse esquema de estudo pode ser adotado para todos aqueles assuntos que você está pensando em não enfrentá-los, notadamente os de ciências da natureza. Repito, o ideal é ver todo o conteúdo com todas as ferramentas, mas tendo em conta o princípio de redução de danos que você está seguindo, essa é a estratégia que eu usaria e recomendo. Resumindo, tente entender pelo menos o núcleo conceitual de cada assunto e identificar aplicações práticas. Isso é melhor, mas é muito melhor do que simplesmente você deixá-los de lado. Espero ter ajudado caso você esteja angustiado por ter que fazer escolhas sobre o que estudar daqui para o Enem. Se você gostou do vídeo, segue aquele ritual de sempre, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.